Leitura e comentário de A Vida Intelectual de Sertiange. Nós estamos na terceira parte, começando agora o terceiro capítulo intitulado O Espírito de Oração. Essas disposições estarão garantidas se, independentemente da piedade que precede ao estudo, cultivarmos no próprio trabalho o espírito de oração. Bom, certamente aqui nós temos que recuperar o que nós queremos dizer com essas disposições, né? E é óbvio que eu vou aproveitar isso para que a gente possa fazer uma digressão e exercitar-nos. Lembre-se que o ponto de ler um livro como Sertiange ou um livro como Imitação de Cristo, por exemplo, é muito mais um exercício do que um estudo, né? Que nós geralmente entendemos como conectado com informação. É muito mais um exercício. Então, vamos voltar para o último parágrafo da última parte que nós lemos no vídeo anterior e vamos ver se a gente consegue falar a mesma coisa de formas diferentes. Em outras palavras, nós estamos tentando responder o que é essas disposições, quais disposições estarão garantidas se nós, quando estivermos estudando, estivermos em espírito de oração. Já vou avisando desde já que estudar em espírito de oração não é estar estudando e estar falando Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco enquanto você está estudando. Não é nada disso. Mas primeiro as disposições. A ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas. A ordem do meu espírito deve corresponder à ordem das coisas, ou seja, as coisas já em si estão ordenadas, existem ordem para fora de mim, e o meu espírito tem que se ordenar de acordo com essas coisas. Isso é radicalmente diferente do que diria, por exemplo, Kant. Kant basicamente vai dizer que o mundo é uma confusão. O mundo é um caos. Os sentidos, nós percebemos este mundo caótico e impomos nele a ordem através de categorias do espírito. Bom, coisa que não vem ao caso aqui. Mas o importante para nós é que a ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas. As coisas lá onde elas estão, por mais que nenhum ser humano as note, nenhum ser humano as classifique, elas já estão ordenadas. Na realidade, tudo se eleva ao divino, tudo depende dele, pois tudo dele procede. Então aqui está a ordem das coisas. Nós temos desde do divino, que organiza tudo o que está embaixo, né? Desde a coisa mais nobre, nobre infinitamente, que é o divino, até todas as outras coisas. Na efígie da realidade em nós, ou seja, na imagem, no retrato da realidade em nós, as mesmas dependências existem, ou seja, também existe um princípio organizador, que é a bondade suprema, que é a sabedoria suprema, ou seja, que é o próprio Deus, em nós também. Existem as mesmas dependências, a menos que tenhamos tenhamos desarranjado as relações do verdadeiro. No original, as mesmas dependências existem, é o seguinte: la même dépendance se relève. Okay? Se alguém fala francês, perdoa a minha pronúncia. Se relève, ao pé da letra, é levantar novamente. Okay? É recuperar-se após uma queda. E olha que legal, aqui tem algo que eu acho que eu não falei no vídeo anterior. Repare que nós somos composto de espírito e matéria. É assim que nós somos composto. O nosso modo de conhecer é através da matéria. Ou seja, eu preciso do meu olho, eu preciso do meu tato, eu preciso do meu olfato para que eu saiba o que é essa xícara, né, e o que tem dentro dela. Então, eu conheço através da
matéria. Só que a matéria, por natureza, ela é imprópria para conhecer o que são as coisas, né? Para conhecer, digamos assim, tô ferrando com os termos, ok? Mas é importante para que a gente possa entender e não entre numa área muito técnica. Para conhecer o ser profundo dessa xícara, por exemplo, eu tenho que, com as ferramentas que eu tenho, né, impróprias, tentar conhecer o máximo que eu posso. Se eu não estivesse preso à minha matéria, se eu, por exemplo, fosse um anjo ou um demônio, eu olharia essa xícara e conheceria ela plenamente, né? Só de olhar. Ok? Então, por que eu não conheço plenamente só de olhar? Porque a minha matéria me puxa para baixo, me puxa para longe da percepção das coisas verdadeiramente, né? A fenomenologia de Husserl, por exemplo, vai dizer que um objeto é a síntese dos infinitos aparecimentos desse objeto. O que eu quero dizer com isso? Novamente simplificando barbaramente, seria mais ou menos assim: tem infinitas coisas que eu posso saber desse objeto, né? E aí, eu, um ser finito, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir conhecendo aos poucos e fazendo um tipo de síntese naquilo ali, mas sempre imprópria. Okay? É importante a gente olhar essas coisas deste modo, porque a partir do momento que eu digo que os meus sentidos, que a matéria é uma coisa imprópria, eu posso ser tentado a cair no erro de dizer que eu não conheço a xícara. Eu nunca sei o que a xícara realmente é. Na verdade, essa xícara pode ser uma bolinha rosa que tem um dragão dentro. E eu, na verdade, estou vendo essa xícara aqui. Repare, não é de modo algum isso que Sertiange acredita. Não é de modo algum isso que ele tira da filosofia de São Tomás de Aquino, que é onde ele tira boa parte da filosofia. E como que eu sei disso? Eu sei disso pela seguinte afirmação. E por isso que eu voltei ao original, né? Eu vou tentar adaptar aqui para ficar com a tradução mais literal, né? Na imagem, no retrato da realidade em nós tentamos captar essa realidade infinitamente complexa para nós, acima da nossa capacidade, né? As mesmas dependências existem, ou seja, essa harmonia completa existe, né? Ou as mesmas dependências se levantam, as mesmas dependências se recuperam. Então é como se fosse assim: existe a ideia, ao nós percebermos essa ideia com a nossa matéria, nós puxamos a ideia, mas ainda assim é a mesma ideia. Okay? E qual que é o nosso trabalho enquanto intelectuais? É cada vez mais sair da dependência do material e chegar mais próximo da ideia. Ou seja, o cara mais estúpido, ignorante, que olhar para essa xícara, ainda assim ele estará olhando para esta xícara infinitamente complexa. Percebeu? Então, primeiro, eliminamos aqui no nosso raciocínio essa ideia de que cada um tem uma xícara na sua cabeça. Existe a xícara lá na realidade que ninguém conhece e cada um tem uma xícara na sua cabeça. A minha xícara não é a tua xícara. E isso é embasamento, por exemplo, nesse relativismo completo, né? Então, né, você gosta de Paulo Coelho, eu gosto de Machado de Assis, cada um tem sua opinião. Não é assim, não. Por quê? Porque, afinal de contas, o cara mais estúpido, ele consegue ter acesso a esta xícara. Só que, vamos tentar usar os termos aqui, as dependências do real estão nele mais afundadas, digamos assim. Se eu passo a vida inteira tentando entender o que é a xícara, eu não vou conseguir entender a xícara completamente, porque eu não sou um demônio nem um anjo. Mas
eu vou elevar a minha compreensão. Ok? Então, a última vez, talvez, que eu vou ler essa parte, né? Na imagem, no retrato que nós temos, né? No eco que nós temos da realidade em nós mesmos, as mesmas dependências se levantam, se recuperam, é um outro modo de traduzir, se relève, né? Se recuperam, como se elas tivessem caído conosco, através da nossa natureza, e elas se recuperam. A menos que tenhamos desarranjado as relações do verdadeiro, ou seja, a menos que comecemos a confundir as coisas, a menos que, em vez de prestar atenção às ideias, ao significado das coisas, nós deixemos que nossa matéria, nossa carne, para humanos, interfiram com as coisas. Então é aquela história do filósofo que está com dor de barriga e, por estar com dor de barriga, ele acha que a humanidade inteira é uma bosta. Ok? É, parece tosco esse exemplo, mas é pura realidade, né? Bom, em certa medida é o que acontece com Nietzsche, por exemplo, né? Nietzsche é genial. Nietzsche é genial, ele tem uma percepção genial do mundo. Ele é um dos maiores poetas que existiram, que existiu em todos os tempos. Mas porque ele não quer organizar o seu sistema filosófico, ele se recusa a reorganizar o seu sistema filosófico, porque a filosofia dele é uma entrega total, ele se entrega a tudo, inclusive aos seus estados de espírito, os seus estados corporais até, né? E aí isso, é claro, desarranja totalmente as coisas, né? Hoje eu tô com dor de cabeça, amanhã a menina, que é a menina mais linda da cidade, disse que eu sou uma pessoa admirável, né? E aí vai gerar uma filosofia ou outra, se eu estou preso demais à matéria. Bom, começando no nosso parágrafo, essas disposições, ou seja, esta ordem que nós temos que buscar lá fora, no real, né, estarão garantidas se, primeiro, nós rezarmos, pedirmos para Deus que hierarquize as coisas em nós, que ordene as coisas em nós, mas também se estivermos em espírito de oração, né? É sobre isso que nós falaremos no próximo vídeo.